Boa noite, pessoal, aqui do Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. É um prazer enorme nós estarmos mais uma vez aqui falando com vocês da Universidade Sobrapa. Eu e a docente professora Ângela. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na psicanálise. Nós vamos falar a respeito, mais uma vez, de relações traumáticas, que é o tema que todas as semanas eu e a professora Ângela estamos trazendo para vocês. Meu nome é Cidelis, eu sou docente do corpo do Sobrapa, Universidade Sobrapa, e também sou coach em desenvolvimento social. Sou também psicanalista clínica com doutorado em psicanálise e sou graduanda em psicanálise, já que agora é que está havendo a graduação em psicanálise. Pessoal, nós estamos aqui trazendo para vocês esse tema de extrema importância. Por quê? Porque todos nós tendemos a repetir padrões que nós vivemos na infância. Nós temos quadros de repetição sem perceber em nossa vida, com relação aos relacionamentos, a como aceitamos que as pessoas nos tratem, as abordagens que fazemos e até as escolhas que fazemos de amizade e de pessoas uma após a outra ao longo da vida. E nós chamamos isso de transgeracionalidade. Nós repetimos não porque queremos sofrer, não é isso. Repetimos porque o psiquismo tenta resolver aquilo que ficou sem resposta, onde não houve simbolização, que nós não conseguimos dar nome à nossa dor na nossa infância. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Quando compreendemos nossa história, começamos a fazer escolhas diferentes. A pergunta mais importante não é por que essa pessoa agiu assim? Por que fizeram isso comigo? A pergunta transformadora é: por que eu permaneci tanto tempo aceitando que me destratassem, que me humilhassem, que me fizessem coisas que eu não merecia? Essa é a pergunta transformadora. Essa pergunta não gera culpa, ela produz consciência. E é a consciência que abre caminho para a transformação. E nós queremos, sim, nos transformar para que nós não estejamos sofrendo, para que nós não estejamos repetindo padrões de sofrimento da infância. O problema não está apenas nas relações atuais ou na relação atual, talvez, com o nosso pai. Por que falamos assim? Porque nós temos vários tipos de relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, relacionamentos com a pessoa que a gente escolhe para estar conosco. E a psicanálise chama isso de repetição inconsciente. Nós não repetimos porque queremos sofrer. Repetimos porque o psiquismo tenta resolver aquilo que ficou sem resposta. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Quando compreendemos nossa história, começamos a fazer escolhas diferentes. E a pergunta mais importante não é por que fizeram isso comigo, mas sim por que eu fiquei tanto tempo aceitando isso, aceitando que me tratassem de uma maneira que não era minha.
todo ser humano busca amor, pertencimento, reconhecimento, e quando essas necessidades não são suficientemente atendidas, podemos passar a vida procurando alguém que finalmente preencha nosso vazio. Então, pessoal, vou contar para vocês a história de uma menina chamada Clara. Ela cresceu ouvindo que precisava ser perfeita para ser amada. Tirava boas notas, ajudava em casa, fazia tudo corretamente. Quando adulta, encontrou um companheiro que a elogiava, quando ela fazia tudo do jeito que ele queria, mas a criticava quando expressava suas próprias opiniões a respeito de tudo que envolvia o casal, desde as escolhas de móveis, de utensílios domésticos, de comida, até mesmo a religião. Ela sofria, chorava, sentia-se diminuída, mas permanecia naquela relação. Por quê? Porque, sem perceber, ela estava tentando conquistar o amor que nunca recebeu da forma que precisava na sua infância. Ela acreditava que se esforçasse mais um pouco, finalmente seria valorizada. Essa é uma armadilha emocional muito comum, muito comum. Muitas pessoas confundem amor com necessidade de aprovação. Confundem apego com amor, confundem sofrimento com o sofrimento com compromisso. Eu tenho um compromisso, então tudo bem eu me sacrificar, eu sofrer, eu passar por cima de tudo de mim para continuar nesse relacionamento. Mas amor saudável não exige anulação de ninguém. O relacionamento traumático cria um ciclo. A pessoa sofre, recebe uma demonstração de carinho, cria esperança, sofre novamente e permanece acreditando que tudo um dia vai mudar. Esse mecanismo é semelhante ao funcionamento de um vício emocional. O cérebro passa a esperar os momentos de recompensa e suporta a dor, seja onde for, e o tipo de humilhação que for, suporta a dor, esperando a recompensa, suporta períodos longos de sofrimento para receber um momento pequeno ali de carinho. O relacionamento traumático cria um ciclo. Por isso, tantas pessoas dizem, eu sabia que não estava feliz. Eu sabia que não dava mais conta de suportar aquilo. Mas eu não sei, eu não conseguia sair daquele relacionamento traumático, onde eu tinha que ser diminuída para o outro se sentir alguém. Agora, pessoal, eu vou passar para a docente Ângela Almeida, para que ela possa continuar aqui a nossa live. Bom, boa noite, pessoal. Então, gente, esse tema, né, das marcas dos relacionamentos traumáticos traz é muito importante para que as pessoas entendam os mecanismos pelas quais elas se colocam nessa prisão, né, que acaba se tornando um trauma, como bem a professora Cidelis falou. Então, quando a gente pensa em trauma, geralmente a gente imagina que acontecimentos graves e evidentes ocorreram com as pessoas, mas existem os traumas que pela repetição, pela recorrência, eles vão formando um trauma, e são pequenas coisas às vezes, como traumas silenciosos, né?
traumas que não deixam marcas no corpo, mas deixam profundas marcas na alma. Por exemplo, uma crítica constante, uma humilhação repetida, uma indiferença prolongada, uma ausência emocional. E isso aí tudo pode produzir um sofrimento psíquico muito significativo, pessoal. Por quê? Como a professora Cidade estava falando, a repetição acaba fazendo essa traumatização, né? Todo dia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma criança chamada Pedro, né? Ele cresceu em uma família onde ninguém falava sobre sentimentos. E ele, na infância dele, quando ele chorava, diziam, engole o choro. Quando ele sentia medo, diziam, isso é bobagem. Quando ficava triste, eu ouvia, pare de reclamar. Então, ele aprendeu que sentir, né, ter sentimentos era errado. E aí, quando ele virou adulto, ele entrou em relacionamentos onde suas emoções eram constantemente invalidadas. E o mais curioso é que ele não percebia, né? Então, aquilo parecia normal. Afinal, né, era o que ele conhecia desde a infância. Ele se acostumou, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas vivem algo de uma forma muito semelhante, né? Elas acabam internalizando aquele comportamento, né? Aquele modo de ser tratado e acaba se tornando uma coisa natural. Isso mesmo, professora Ângela. E quando nós pensamos nesses traumas, nós imaginamos acontecimentos graves evidentes, mas existem traumas silenciosos, traumas que não deixam essas marcas, né? E esses traumas silenciosos aí, como a professora Ângela falou, pode ser tanto no caso de Pedro quanto de Clara. Nós vamos internalizar aquilo que nós sofremos na infância. E isso, para nós, vai ser algo assim bastante doído. E quais são os efeitos? Você quer falar, professora Ângela, os efeitos do trauma? Olha, então eu posso dizer assim, a mente humana, de uma certa forma, ela tende a considerar familiar aquilo que ela experimentou, né, de forma repetida. Sim. Então, e os efeitos, eles podem ser diversos, como a baixa autoestima, ansiedade, insegurança, o medo de abandono, a dificuldade em confiar em alguém, a sensação constante de não ser o suficiente. E muitas vezes as pessoas, por mais que você faça, elas também, outras pessoas, vão tentar te colocar como não suficiente. O detalhe é, Na verdade, Cidelis, nem sim, sempre a gente busca o que é saudável, a gente sempre sim, busca o que é familiar. Por isso que isso, muitas pessoas saem de uma relação abusiva e entram em outra muito parecida, não porque gostam de sofrer, mas porque ainda não reconheceram esse padrão. Então, para viver em função das necessidades, passa a viver então em função das necessidades dos outros. E quando finalmente percebe que isso acontece, surge uma pergunta, né, muito dolorosa na vida das pessoas, que elas se perguntam em que momento ela se perdeu dela mesma. muito Aí, bem, então, aquilo que foi aprendido também pode ser transformado através da análise. Essa escuta terapêutica, ela oferece exatamente esse espaço. Um espaço onde a pessoa pode encontrar sua voz, reconstruir sua autoestima e ressignificar sua história. isso, Quando finalmente percebe isso, surge. E esse espaço terapêutico, né, onde a pessoa pode reconstruir sua autoestima, ela também pode ressignificar sua história, né? Então, o trauma ele não precisa definir o futuro dessa pessoa. Ele pode ser um modo de ela ultrapassar essas questões, sair mais forte quando ela ressignifica, né, esse trauma.
E no hoje, caso, professora Ângela, no hoje, quando você, por exemplo, falou sobre esse exemplo aí de repetição, de que a pessoa ela repete e, e ela se coloca como alguém que só faz pelo outro, a gente tem que parar e pensar que o trauma relacional também afeta a identidade. Por quê? Às vezes a gente tem que parar e pensar, por que que eu estou sempre fazendo não o que é bom para mim, mas eu estou me prejudicando e fazendo o que os outros querem e passando por cima da minha pessoa. Por que isso? Então, se eu conseguir olhar para isso, eu vou perceber que eu não devo repetir esse ciclo, que eu preciso mudar, que eu preciso de olhar para mim. A pessoa às vezes está doente, não está conseguindo levar uma vida saudável, e as outras pessoas estão de cima, querendo mais, querendo mais, querendo mais. E muitas vezes, sabe o que eu observo, professora Ângela? Muitas pessoas, por exemplo, vamos colocar uma mãe que tem aí 2 ou 3 filhos e um punhado de netos. Aí ela tem uma parente, uma cunhada, alguém assim, que não tem os seus filhos, mas parece que a vida é mais tranquila. Então, muitas vezes ela quer pegar, aí os filhos vêm, tentam jogar aquela responsabilidade que é deles, dos filhos, em cima da mãe, que já está doente, precisa cuidar de si e já está idosa. O etarismo que você tão bem colocou ontem na sua aula. E aí aquela pessoa, ela quer servir aqueles filhos, mas ela não quer cuidar daquelas crianças. Então ela vai pegar aquelas crianças ali e tentar jogar em cima da outra, que é parente dela, que ela acha, talvez a esposa de um irmão, alguém assim, que ela acha que tem uma vida mais tranquila, que tem a obrigação de ajudar, uma coisa que nem dela era de outra pessoa, ela catou para ela porque ela quis, mas aí ela tenta jogar para outra cuidar, fazer aquilo pelo filho ou pela filha dela, no lugar dela, e aí ela se sai bem com os parentes e joga responsabilidade em cima da outra. E muitas vezes a outra pega aquela responsabilidade sem perceber que ela está pegando uma responsabilidade que nem é daquela mulher, mas de outras pessoas a quem? Porque aquela sua parente está querendo fazer o bem, não dizer não para os filhos, mas também não quer fazer aquele trabalho e joga aquela responsabilidade para cima dela. Por que é que tanto essa última que pegou, que é a parente, que é a cunhada, por exemplo, tem a obrigação de cuidar? E por que que essa, que é a mãe, que é a avó e que está cuidando, não fala, eu não quero mais, ou até aqui tudo bem, mas também cuide da sua responsabilidade, porque eu também preciso de um pouco de tempo e descanso para mim. Então, são coisas a se pensar para que nós possamos entender essa questão de que o trauma relacional afeta a identidade. Por quê? Porque que a cunhada aceitou pegar uma responsabilidade que não era nem da cunhada dela, que era dos filhos da cunhada dela, de gente que nem parente dela era. Então, a gente tem que perceber aí um quadro de repetição. Lá na infância, os meus pais me punham para trabalhar além do normal. Eu tinha que ajudá-los a suprir a casa, tendo eu aí 7, 8, 9 anos, como essas crianças que estão aí vendendo, por exemplo, paçoquinha ou chiclete, ou qualquer coisa no sinaleiro. Então, essas crianças, elas, no futuro, provavelmente vão ser crianças que talvez se permitam abusar, porque na infância, antes da hora, já começaram um trabalho que não pertencia a elas. Vai ser bom até um ponto, mas por outro vai prejudicar. Tem que ter o equilíbrio. Nós vamos ter que, na vida adulta, olhar para nós e pensar o que é meu dessa
dessa responsabilidade toda que estão me dando, o que realmente me pertence e o que é do outro. E se o outro não quer pegar, por que está pegando e passando para outro? Então, nós temos que ter a capacidade de, muitas vezes, olhar, ver o que está envolvido, a nossa infância, o abuso emocional, e conseguir dizer não. A pessoa vai, porque se a pessoa não fizer isso e começar a fazer mais e mais e mais, seja no trabalho secular, onde ela ganha dinheiro, seja na religião, onde pedem mais e mais e mais, e a pessoa faz mais do que ela quer, do que ela deseja, a fé dela é dela, mas ela está fazendo a mais, então ela está se prejudicando na questão da saúde, na questão de seu limite, e ela vai esquecer quem ela vai esquecer seus gostos, vai esquecer seus sonhos, as suas opiniões vão ser trocadas. Então, pessoal, a gente tem que prestar atenção nisso. Eu vou passar novamente para a Ângela. Continua, por favor, Ângela. Mas aí, por isso, Cidades, que eu falei que a escuta terapêutica é exatamente o local, esse espaço, né, onde a mente vai se reorganizar, porque a mente tem essa capacidade de reorganização. Né? E ela pode se tornar um capítulo da história dessa pessoa, e não precisa ser um livro inteiro, né? Então, vou dar um outro exemplo. Por exemplo, uma mulher que relatava que todos os seus relacionamentos terminavam da mesma maneira. No início, os parceiros eram encantadores, depois se tornavam distantes, e ela sofria muito com isso, né? Profundamente. E quando ela entrou na análise, que ela analisou a sua história, ela percebeu uma coisa que me surpreendeu muito, que foi que seu pai, ele havia sido essa pessoa que era emocionalmente distante durante a sua infância, né? E talvez, inconscientemente, ela acreditasse que, sem perceber, ela procurava homens semelhantes, né? Inconscientemente, ela talvez acreditasse que dessa vez conseguiria ser amada. E esse momento que ela tenta novamente, e novamente, ela repete o padrão de encontrar homens semelhantes ao pai, porque ela ainda não ressignificou esse trauma. Isso. E já em 1845, Freud percebeu esses padrões em seus pacientes e relatou de maneira expressiva a respeito do perigo que é nós repetirmos traumas emocionais, nós não olharmos para nós e não nos darmos o direito de muitas vezes dizer não e de olhar o que está envolvido nesse quadro de repetição. Depois, Lacan também falou a respeito disso, e disse que o homem é constituído pela linguagem e que o homem nunca vai estar plenamente satisfeito, porque nós sempre vamos ter faltas. E que faltas são essas? Justamente aquilo que nós internalizamos como verdade, mas que não é a nossa verdade, que é uma verdade da vivência que nós tivemos na nossa infância. Porque, Então, Fidelis, pode falar. a linguagem, ela produz interditos, né? Sim. Porque a linguagem, ela vem junto com a lei, né? Ela vem com o nome do Junto com a pai, castração, com a junto com a, castração. e a castração, ela nos dá os limites para que a gente tenha, assim, uma vida saudável, mas se a pessoa não aprendeu muito bem essa castração e o limite, ou se ela foi limitada de maneira exagerada e rígida, ela vai poder, ela vai internalizar aqui no superego essa rigidez. E na sua vida adulta, ela vai ser rígido não com o outro, mas consigo próprio, repetindo como Freud já nos disse lá em 1845, um padrão de vivência da infância, né? Mas agora nós vamos passar aqui para como romper os ciclos emocionais repetitivos. Talvez alguns de vocês já tenham pensado,
Por que que eu estou sempre repetindo o ciclo? Por que que eu arrumo um namorado, um companheiro, e aí passa um tempo, eu percebo que aquela pessoa não é legal para mim? Eu estou repetindo um ciclo de violência ou um ciclo no qual a pessoa não me valida, não me trata tão bem? Tem ali duas coisas a se pensar. Existe a ambivalência, né, que é o caso da gente olhar o bem e o mal. As pessoas têm defeitos, mas as pessoas também têm suas qualidades. E com relação a essas qualidades que as pessoas têm, muitas vezes nós precisamos parar e olhar, né? Essa pessoa tem um defeito, mas aquela qualidade dela é maravilhosa. Por exemplo, uma mulher começa a se relacionar com um homem. E esse homem, ele pega todo o potencial que ele tem e faz dívidas para fazer os gostos, os sonhos daquela mulher. Quando ela está suprida no gosto, no sonho dela, aí, de repente, ela já começa novamente a querer aquele tipo de vida que ela tinha anteriormente, de estar sempre fazendo festas, almoços, jantares. Mas aí, aquele homem que é o companheiro dela fez todo o empenho em gastar o seu dinheiro ali, ajudando ela nos sonhos dela. Por que que ela não pode reconhecer que por um tempo ela deveria de economizar um pouco, mesmo fazendo jantares, almoço, recebendo as pessoas de uma maneira mais leve, para que eles pudessem pagar aquelas dívidas que o homem fez? Então, isso é a ambivalência. Às vezes o homem fala, eu não gosto disso ou daquilo, não é que ele não gosta. No momento, ele não está tendo condições de arcar com aquilo, porque já fez dívidas demais. Então, nós precisamos pensar, realmente é um quadro de repetição? Por isso eu estou falando sobre essa história. Ou será que é um quadro de repetição do meu egoísmo? Onde eu quero que o outro supra a minha vontade, mas eu não faço nada para que aquele relacionamento perdure. Então, nós temos que nos perguntar, realmente a pessoa é ruim? Ou eu estou mesmo repetindo um quadro? Ou será que eu estou apenas sendo um pouco incompreensiva com relação àquela pessoa e às coisas vividas pelos dois como casal, no caso de casal? Por quê? Mas quando a pessoa analisa a questão e percebe que ela tinha um marido violento e ela arrumou outro par, e esse par também é violento, ela tinha um par preguiçoso, que não gostava de suprir as necessidades da casa. Aí ela percebe que o próximo par, um outro caso, né? Uma outra mulher que se envolve com um homem que não gosta de trabalhar, suprir as necessidades. Aí ela observa que o próximo é igualzinho, também não gosta de suprir as necessidades da casa. Ou o homem, tem uma mulher que não gosta de cuidar de nada em casa, não gosta de fazer nada, não gosta de cozinhar, não gosta de fazer absolutamente nada, sendo que eles não têm condições para estar pagando alguém. Então, ele vai ter que pensar no caso do homem: será que a minha mãe era assim? Será que eu estou repetindo um quadro? Será que a minha mãe me humilhava? Aquela mulher que humilha o homem, porque não é só o homem que humilha, o homem que é errado. Muitas vezes a mulher também pratica esse tipo de ciclo. Então, será que eu estou repetindo um ciclo onde, novamente, eu estou arrumando alguém que me humilhe como eu era humilhado na infância, ou pela minha mãe, ou pelo meu pai? Cada um, tanto o homem quanto a mulher, vai ter que olhar para isso. Uma pessoa que tem uma tendência de estar sempre correndo atrás de objetivos e nunca supre, sempre mais, vai ter que olhar, será que lá na infância eu era muito cobrada? Será que lá na infância eu só era aceita quando eu fazia mais e parecia muito perfeita para aquelas pessoas? Como a Clara aqui, que nós relatamos? Então, nós precisamos de perceber
Por que repito os mesmos erros? Por que encontro pessoas parecidas? Então, a psicanálise, ela oferece uma explicação muito interessante para isso. O inconsciente tende a repetir experiências que nós não demos nome, não demos simbolização, que nós não elaboramos, que nós não conseguimos passar adiante daquele problema. Então, nós precisamos de analisar até onde realmente a minha vivência de hoje é de hoje, ou quando é que os abusos emocionais que eu aceito que façam comigo são repetições inconscientes de tratos que eu recebi na infância, e aí eu não me posiciono e permito que façam comigo da mesma maneira que faziam antes. Então, nós vamos precisar de elaborar, de prestar atenção, para a gente não repetir o mesmo quadro de abuso da nossa infância. Porque, inconscientemente, nós acreditávamos, talvez, que se fizéssemos tudo que esperavam de nós, dessa vez conseguiríamos ser amados, aceitos, né? Então, aqui eu vou contar uma história de uma mulher chamada Helena. E, no início, os parceiros eram encantadores, depois se tornavam distantes e ela sofria. Quando ela analisou sua história, ela percebeu algo surpreendente. O pai havia sido emocionalmente distante, não dava atenção, não chegava perto, não tratava ela bem por toda a infância dela. Talvez, inconscientemente, ela acreditasse se doando e não se importando em não receber amor para pessoas que não a mereciam, que dessa vez ela conseguiria ser amada. Então, pessoal, finalmente ela compreendeu que ela não estava escolhendo parceiros, estava repetindo uma história passada. Quando nós reconhecemos os nossos padrões, nós vamos começar a recuperar, a nossa liberdade, a nossa liberdade. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a nossa relação com esse passado. A transformação começa quando paramos de perguntar por que isso aconteceu comigo. E passamos a perguntar o que posso aprender sobre mim através dessa repetição, dessa experiência dolorosa que estou novamente passando. Seja essa experiência dolorosa um relacionamento conjugal, um relacionamento de namoro, um relacionamento com pessoas com quem você convive em grupo. Então, nós precisamos de perguntar, eu vou realmente aceitar que as pessoas me dêem o nome que eu não mereço? Ou que me humilhem e falem de mim aquilo que não é meu? Porque quando lá na infância eu me calei, eu não tinha como me defender, mas agora eu tenho. E eu não vou aceitar mais uma vez que façam isso comigo. E quando isso muda, muda a história. Por quê? Porque a pessoa vai compreender finalmente que ela não estava escolhendo parceiros, ou que aquele lugar onde ela estava e estava aceitando ser humilhada e tratada como ninguém, ela estava apenas repetindo uma história ruim. Quando reconhecemos os nossos padrões de história, a história da nossa infância, muitas vezes, nós começamos a recuperar o nosso amor próprio. Mesmo não mudando o passado, nós vamos mudar a nossa relação com esse passado. E essa transformação vai começar quando nós
nos perguntarmos: e agora? O que é que eu vou fazer daqui para frente? E agora? Eu vou continuar a aceitar que as pessoas façam de mim o que quiserem? E essa resposta vai revelar aspectos profundos da nossa história emocional. Por quê? Porque a gente olhar para a nossa história pregressa, a nossa história passada, ela exige de nós reconhecer padrões e dói. Dói muitas vezes, assim como ocupar o nosso espaço, dói. Às vezes as pessoas acham mais fácil concordar, até mesmo com a desfeita de outros, sobre si, com dizerem que você é o que você não é, ou te jogarem pesos que não são seus para você. Isso são relações traumáticas e abusivas. Então, muitas vezes, as pessoas passam a aceitar porque elas não conseguem reconhecer padrões e acham mais difícil estarem ocupando seus espaços de direito, a sua própria liberdade psíquica e física, e até mesmo de trabalho, ou mesmo de espiritualidade, seja do que for, não sei onde é que está havendo um abuso emocional com você. Essa pessoa, ela tem dificuldade de ocupar o espaço, reconhecer esses padrões, porque exigem coragem. Mas quando ela consegue reconhecer padrões e ocupar espaço, essa coragem é recompensada, porque quem compreende suas repetições deixa de ser conduzido por essas repetições, passa a fazer escolhas conscientes e não inconscientes. Passa a construir relações mais saudáveis, a dizer mais não quando quer dizer não e sim quando quer dizer sim. Passa a reconhecer seu próprio valor e não permitir que tirem dela o valor que é dela. E descobre algo fundamental. Amor não é sofrimento. Amor não é medo. Amor não é controle. E relações saudáveis de respeito, seja onde for, numa família, no âmbito religioso, no âmbito de trabalho, o respeito, ele também não é sofrimento. O respeito, ele não deixa alguém com medo, ou o respeito não vai fazer com que alguém fique totalmente ali, controlado pelo outro, humilhado e ameaçado. Ameaça não é respeito, não é amor. E amor não é controle. Controle é manipulação. E manipulação é o que a gente sofreu na infância por ter desconhecimento dos nossos direitos e a impossibilidade de estarmos ocupando limites. Éramos crianças, não entendíamos ainda as coisas. Mas agora, pessoal, eu vou passar para minha querida amiga, a docente, professora Ângela Almeida, para ela continuar aqui a nossa live. Pessoal, falando sobre a criança ainda um pouco, eu posso dizer, a criança, né, na sua inocência, como a gente fala, né, ela não está ainda preparada, ela não tem um cabedal emocional forte, ela não tem ainda uma cognição que ela consiga se defender das agressões, porque, na verdade, essa maneira como são tratadas são agressões, né? Não considerando e não respeitando os sentimentos, né? E dessa forma elas são afetadas por essas agressões que se tornam traumas. Então, o que a gente pode falar? Que durante, na sua idade adulta, em que ela tem
um emocional mais preparado, mesmo assim, às vezes a gente recebe certas agressões que aquilo parece que bate no peito da gente, a gente engole o fundo, não consegue significar aquilo, né? A gente não consegue simbolizar, nem colocar na linguagem, aquilo atinge a gente como se tivesse levado um tapa. Então, imagine uma criança. Então, mas na análise a gente pode fazer essa reconstrução emocional no adulto, né? Ele pode fazer esse reencontro com ele mesmo, né? E aí eu quero encerrar essa nossa reflexão, gente, falando sobre esperança, né? Porque falar sobre trauma, sem falar sobre transformação, seria deixar uma história assim como se não tivesse fim, incompleta, como se a gente não pudesse recuperar a alegria de viver, né? A satisfação e viver esse presente que pode ser maravilhoso. E aí eu vou contar uma história, né? Uma senhora chegou ao consultório aos 62 anos e disse: passei a vida inteira cuidando de todos, agora não sei quem sou. Como a professora Cideres falou, a gente perde a própria identidade, porque a nossa relação com o outro não é saudável. Então, ela havia sido esposa, mãe, cuidadora, funcionária exemplar, mas nunca havia aprendido a cuidar de si mesma. E aí passou por um longo processo terapêutico, né? E nesse processo ela começou a redescobrir coisas simples, coisas que ela achava que seriam agradáveis na vida dela, que ela gostava, que ela voltou a ler, ela voltou a caminhar, ela voltou a sonhar. É. E um dia ela disse uma frase que ficou assim, inesquecível. Ela disse: eu estou me conhecendo pela primeira vez, que ela havia se perdido dela mesma, né? Então, isso resume todo esse processo de transformação. E a reconstrução emocional, ela não significa o apagamento do passado. Ela significa que a gente pode reconstruir novos significados para ele. A dor pode ensinar, as perdas podem amadurecer, as dificuldades podem revelar forças antes totalmente desconhecidas de nós mesmos, né? É como as fênixes, né? Nos tornamos as fênixes, retornando das cinzas. Então, mas isso precisa de reflexão, escuta e autoconhecimento. Apesar da terapia não oferecer respostas prontas, né? Ela ajuda muito cada pessoa a encontrar suas próprias respostas. Quando alguém compreende sua história, torna-se autora de novos capítulos. Isso muda muito. Quando alguém compreende sua história, deixa de ser apenas vítima da própria história e torna-se autora, né? Constrói novos capítulos. Isso muda toda a vida dessa pessoa, porque o futuro não precisa repetir o passado, né? Como já dizia o poeta Cazuza. Agora, novas escolhas são possíveis, novos relacionamentos são possíveis, novos relacionamentos são possíveis, e a dor pode ensinar, né? E porque novas formas de amar também são possíveis. A verdade, a verdadeira liberdade, né, emocional, nesse sentido, ela nasce quando conseguimos olhar para a nossa história, para nós mesmos, sem nos sentirmos presos, aprisionados por ela. Então, descobrimos que, mesmo depois das maiores tempestades, ainda podemos e somos capazes de florescer, né? Então, eu gostaria de me despedir de vocês e deixar essa ideia complementar o que ela precisa, né? Falando um pequeno poema que diz: nenhuma ferida apaga a luz, porque a luz está dentro de nós, porque ela existe dentro do nosso coração. Quem conhece a própria história acaba encontrando uma libertação também. Então, quem precisa de ter seu autoconhecimento, quem precisa de reconhecer as suas repetições, seus traumas, suas dores, a análise, a terapia, a escuta, é muito importante para que isso possa acontecer. Agradeço
a Sobrapa, a coisa de Sidéries pela participação. E nós vamos aqui dar um oi para pessoas que estão aqui nos assistindo no Coisas de Sidéries e no Grupo Sobrapa, pessoal. Ana Teixeira, oi, muito obrigada por estar assistindo a gente. Se inscreve aqui no Coisas de Sidéries, se inscreve no Grupo Sobrapa. Sali Bibli, amado, muito obrigada por estar aqui, pelo oi. Propinha, oi para você também, e que bom que vocês estão aí nos assistindo e nos seguindo aqui no Coisas de Sidéries. Sigam-nos também na Universidade Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Pessoal, muitas pessoas confundem amor com necessidade de aprovação. Confundem apego com amor, confundem sofrimento com compromisso. Mas amor saudável não exige que a gente se anule, não, gente. O relacionamento vai criar um ciclo, nós vamos sofrer, vamos receber uma demonstração de carinho, isso vai criar esperança, vamos sofrer novamente e permanecer aceitando até quando? Sabe o que acontece quando você se posiciona? Muitas vezes uma mulher, ela se sacrifica. Às vezes, lá no início do casamento, essa mulher, ela se sacrifica de alguma maneira. Nós temos tantas as maneiras, ou um homem se sacrifica pelo outro. Aí, ao longo da vida, vem um problema, vem o outro, e tá ali, aquela pessoa sempre junto, suportando tudo que vem em cima do casal e ficando junto. Um dia, essa pessoa vai ter que olhar para o outro e falar: agora eu não aceito mais. Agora eu não aceito mais. Tem que ter um momento de você conseguir olhar no olho ou dele ou dela, ou mesmo no, tomar uma posição no trabalho, seja onde for, de maneira consciente. Primeiro você precisa se fortalecer através de terapia. Porque quando existe relacionamento traumático, existe dependência emocional. E a dependência emocional não é assim, vai lá e fala, e você rompe. Não, não é. Às vezes a gente leva anos para se desvincular de um relacionamento traumático. E todo mundo que olha por fora pensa assim: nossa, mas a vida dessa pessoa é uma maravilha. E talvez a pessoa até apanhe. E talvez a pessoa passe por coisas terríveis que ela suporta calada para ficar naquele relacionamento. Então, pessoal, o relacionamento traumático vai criar um ciclo. A esperança vem quando a pessoa recebe carinho e vai embora quando ela é maltratada. E, novamente, ela fica como se fosse uma droga. Ela se droga ali no processo do carinho e depois quase morre, com o efeito da grosseria, dos maus tratos e até mesmo do narcisismo do outro, que muitas vezes cobra um preço, porque o narcisista, ele apaga a pessoa que vive com ele, para ele brilhar como sol. Então, nós precisamos de ter a capacidade de olhar e pensar: o que eu estou repetindo? Era o meu pai ou era minha mãe que era narcisista e me batia, e me fazia, às vezes, sair de roupa curta para todo mundo ver que as minhas pernas estavam manchadas? Porque hoje eu não estou apanhando literalmente. Não é um corrião, uma correia, uma vara que está me batendo, mas é o meu emocional. Ele está sendo tão afetado e humilhado quanto lá naquele tempo. E eu vou me calar e suportar apanhar mais vezes. Um momento da minha vida eu vou ter que olhar para a pessoa e falar: olha, vai de maneira respeitosa e me deixa de maneira respeitosa. Se você quer ir, vai, mas vai sem fazer drama, sem se fazer de coitada, de coitado. Ou eu estou saindo dessa empresa, ou eu estou saindo desse círculo de pessoas tóxicas que estão usando, tentando abusar de mim, da minha boa vontade,
tirando a minha autoestima e eu não mereço. Tenha a capacidade de olhar para você e pensar, eu não aceito mais. Eu não admito, porque eu não mereço que me distratem dessa maneira. Quem vocês pensam que são? E é assim que a gente tem que olhar para nós e pensar, eu valo mais. Porque eu faço o que é certo, eu procuro ter os meus princípios, eu estou aqui, muitas vezes, suportando esse tipo de relacionamento com vocês tóxicos, justamente porque eu sou melhor que vocês. Porque a minha busca é verdadeira, a de vocês não. A de vocês é o status, a de vocês é a glória pessoal, a de vocês é se aproveitar das pessoas, como aquela mulher que pegava os netos e levava para a cunhada cuidar, quando nem dela não era responsabilidade, ela pegava para não dizer não para os filhos, mas ela levava para outra cuidar e a bobona da outra aceitava. Então, muitas vezes, nós estamos carregando pesos enormes, emocionais, de trabalho, de responsabilidade, que não nos pertence. E nós precisamos olhar para o olho do trabalho que não é nosso. Eu não admito mais. Mesmo quando nós estamos procurando coisas boas, muitas vezes, nós vamos estar suportando coisas ruins de outros. Então, esse mecanismo é semelhante ao funcionamento de um vício emocional. O cérebro passa a esperar momentos de recompensa, suportando períodos longos de sofrimento para receber aquela migalha que recebe, às vezes, no lugar onde está frequentando, às vezes na família e às vezes no relacionamento romântico. Por isso, tantas pessoas dizem, eu sabia que eu não estava feliz, mas eu não conseguia sair. Então, nós descobrimos que mesmo depois das maiores tempestades, nós ainda somos capazes de florescer. E, pessoal, eu aqui, para encerrar, vou falar um poema. Toda dor quer ser escutada. Toda alma quer florescer. Quando a verdade encontra voz, surge um novo amanhecer. Se permita dizer não. Se permita ocupar o seu espaço. Experimente. Você ama a pessoa, ela é importante para você, mas você pode olhar e falar, olha, se você quer ir, vai, mas vai me respeitando. Me deixa bem também, sem gritar, sem drama, sem se fazer de coitado, porque isso não nos ajuda. Vamos deixar a nossa vitimez e tentar ser mais fortes. É difícil, mas nós podemos conseguir. E com essas falas de que nós podemos, mesmo nas tempestades, ser capazes de florescer, eu convido cada um de vocês a se inscrever no grupo Sobrapa e no canal Coisas de Cidade. Se inscreve aí, você que está aí nos assistindo agora. E também dê um like para a gente, vocês que deram um oi. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E nós agradecemos muito a presença de todos. Se inscrevam no Sobrapa, Sociedade Brasileira, Universidade Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Quer dar mais uma boa noite, professora Ângela? Boa noite a todos. Lembrando que o Sobrapa tem a rede de análise, né? E que nós esperamos vocês, para aqueles que precisam e querem fazer esse autoconhecimento, né? Deixem o seu telefone para vocês serem aqui ó,
tanto no grupo Sobrapa quanto no Coisas de Cideres abaixo, para eu colocar você no grupo Sobrapa, que você vai assistir às aulas de etarismo da professora Ângela, as aulas de UNG com o professor José Aparecido de Siqueira, e amanhã às 16 horas eu estou aqui, mas o professor José Aparecido de Siqueira para mais uma aula. Boa noite, que Deus abençoe o seu lar, o meu lar, o lar da professora Ângela, e que Deus nos dê muita paz.